Com a pandemia, o mercado varejista teve que mudar a forma de vender. Alguns setores, como o comércio de livros, está buscando oportunidades para tentar frear a crise. Mas a boa notícia é que, mesmo com o isolamento social, os brasileiros têm comprado mais livros. Para saber mais sobre este assunto, nós vamos falar agora com o repórter Jota Terres, que está em São Paulo e fala ao vivo com a gente. Jota, uma perguntinha para a gente começar aqui. Você sabe quantas livrarias o Brasil tem hoje? Boa noite para você. Boa noite, Darcy. Boa noite para você que está acompanhando o Revista Novo Tempo de hoje. São cerca de 2.500 livrarias como essas que nós estamos aqui em São Paulo, como você bem disse. Mas como que elas estão se virando agora durante a pandemia? É isso que nós vamos saber agora com o Bernardo Gurbanov. Ele é presidente da Associação Nacional das Livrarias aqui do Brasil. Bernardo, como que as livrarias estão se reinventando agora durante a pandemia? Boa noite. Olá, boa noite. É um desafio, claro, mas todas as livrarias, como todo o setor do livro, está se reinventando, buscando novos caminhos de comunicação com o cliente, principalmente complementando as ações físicas, as lojas físicas, com as ações e a criação de conteúdos online. A gente sabe, né, Bernardo, que as pessoas, os brasileiros como assim, os números falam que os brasileiros leem pouco. Eu queria saber se realmente esses dados, eles dizem ao que a realidade mostra. E agora, durante a pandemia, a gente está lendo cada vez mais? Olha, durante a pandemia ocorreu um fenômeno muito interessante, porque as pessoas dispondo de mais tempo começaram a dedicar mais tempo e mais concentração à leitura. A leitura precisa de concentração. Se bem é verdade que no Brasil se lê pouco, também é verdade que há muita voracidade pela leitura. Então, a pandemia nos deu tempo para fazer uma pausa nesse ritmo vertiginoso da vida cotidiana e recuperar algumas leituras ou fazer algumas leituras postergadas, como as dos clássicos. Mas a gente sabe, né, Bernardo, que os mais impactados não somente nas livrarias, mas como todo, é o pequeno empresário. São as pequenas livrarias. Essas pequenas livrarias estão recebendo alguma ajuda do governo ou de alguma colaboração, de um financiamento coletivo, por exemplo? Houve um movimento espontâneo de arrecadação chamado Projeto Retomada, promovido pela Câmara Brasileira do Livro com apoio da Associação Nacional de Livrarias e do Sindicato Nacional de Editores de Livros, que resultou numa arrecadação bastante expressiva, e o dinheiro arrecadado foi destinado a 53 pequenas livrarias, dentre mais de 200 que se inscreveram para esse projeto. Legal. Eu sei, Bernardo, que os gêneros que as pessoas estão mais procurando agora durante a pandemia é autoajuda e finanças. Eu quero saber, esses gêneros sempre foram os mais procurados ou agora da pandemia eles voltaram à tona? Olha, eles oscilam de acordo com as circunstâncias. É claro que as pessoas procuram soluções, procuram novos caminhos e os livros de autoajuda, os livros de administração e outros que apontam para as soluções ou possíveis soluções sempre estão na mira dos leitores. Mas, como eu disse antes, este tempo disponível permitiu que as pessoas prestassem mais atenção às leituras postergadas, como eu disse, dentre eles os clássicos da literatura universal e brasileira também. Mas eu quero saber de você, Darcy Vezan, porque eu consumo mais livros online, né? PDF, por exemplo. E você, consome mais livros físicos ou os online? Eu sou totalmente conectada. Você vê que eu não largo o celular nem na hora de apresentar o programa, né? Então, tá tudo aqui, um monte de livro e é aqui que eu leio mesmo, viu? Agora, Jota, a venda de livros digitais seria um caminho mesmo neste momento de pandemia, não é? O brasileiro já tem o hábito de comprar livros digitais? Vamos saber o que o Bernardo diz. A nossa apresentadora está dizendo lá se o brasileiro já consome os PDFs, né, os livros online, por exemplo. Isso seria um caminho para driblar a pandemia, por exemplo? Olha, os livros eletrônicos tiveram um consumo maior agora neste período, mas ainda não é uma categoria, digamos, de plataformas de leitura extremamente expressiva, né? Eles não chegam a 10% da produção total de livros. De qualquer forma, é uma leitura válida, mas, no meu entender, nada supera a experiência sensorial e estética da leitura do livro em formato, em suporte de papel.
Eu agradeço, Bernardo, e convido você da sua casa a não deixar de ler livros durante a pandemia. Busque, sempre tem algum livro gratuito que você pode buscar e baixar até na internet, não é mesmo, Darcy? Volto Com contigo. certeza, sempre tem uma forma de leitura, né? Claro que o livro físico ali tem um aspecto sensorial melhor, o cheirinho do livro. Tem gente que gosta de cheiro de livro, né?